Bom dia, turma. Em geografia, vamos estudar um pouquinho mais sobre a população rural e urbana. População brasileira do rural ao urbano. Antigamente, a maior parte da população brasileira vivia na área rural, nos sítios, fazendas, e poucas pessoas moravam nas cidades. Com o passar dos anos, as cidades foram se desenvolvendo por meio da atividade industrial, comércio, prestação de serviços, atraindo as pessoas do campo para as cidades, em razão da maior oferta de emprego, acesso a serviços públicos, água tratada, energia elétrica, hospitais e ensino de qualidade para os filhos. Então, essas coisas levaram as pessoas que moravam na região rural para vir morar na região urbana, nas cidades. Temos aqui um gráfico da população brasileira do ano de 1940. Esse gráfico é de barras. A cor verde representa a população rural, a cor azul a população urbana. A gente consegue observar que em 1940 o número de pessoas que moravam na população rural era bem maior que o número de pessoas que moravam na população urbana, nas cidades. Com aquilo que foi lido em cima, as pessoas começaram a vir para a cidade. Então, aqui no ano de 2000, temos um gráfico que já mostra que diminuiu muito o número de pessoas que moram no sítio, em fazenda, na população rural. Temos aqui, por exemplo, Sudeste. A população rural representa 9,5% e a população urbana 90,5%. Olha a diferença, tá? Então, observando os gráficos, podemos concluir que todas as regiões brasileiras houve uma grande migração do campo para as cidades, mudando a dinâmica econômica da população brasileira, de rural para urbana. Então, essa migração, essa vinda das pessoas do sítio, das fazendas, dessa população rural para as cidades, para a população urbana, é chamado de êxodo rural. Virando aqui a página, nós vamos realizar essa atividade. Analise o conjunto de gráficos a seguir e responda as questões. Então, nós temos aqui gráficos de setor, conhecido também como gráfico de pizza. Então, o título aqui, População Urbana e Rural no Brasil de 1980 a 2010. Então, o primeiro gráfico, 1980, nós temos em porcentagem que a população rural era equivalente a 32,30% e a população urbana 67,70%. Conforme o passar do tempo, os números foram diminuindo na população rural, como vocês podem observar, e aumentando na população urbana. Chegando aqui em 2010, em 1980 era 32,30%, 2010 15,64% na população rural e na população urbana 84,36%. Então, vocês vão responder essas seguintes questões. Qual é o título do conjunto de gráficos? Então, vocês vão colocar o título. População urbana e rural no Brasil, certo? Depois, outra pergunta. O que podemos concluir com a leitura desses dados? Então, o que a gente observou nesses dados? O que aconteceu com a população rural? O que aconteceu com a população urbana? Ok? Vocês vão responder. Depois, cite alguns motivos que podem ocasionar a migração do campo para as cidades. Então, lá no texto falaram algumas coisas que levaram as pessoas a mudarem do campo para a cidade, ok? Então, vocês vão responder essas 3 questões
que a gente já continua.